Você já percebeu que depois dos 50 anos o corpo começa a dar sinais silenciosos que muita gente insiste em ignorar? Aquela dor ao levantar da cama, o cansaço que aparece antes do almoço, a memória falhando em coisas simples e a sensação de que sua energia desapareceu sem explicação não são apenas coisas da idade. E o mais assustador é que milhares de brasileiros convivem com esses sintomas todos os dias, sem imaginar que o próprio corpo está pedindo socorro em silêncio. O que mais me preocupa como médico é ver pessoas chegando tarde demais ao consultório, quando o problema já avançou muito além do que poderia ter sido evitado. Segundo dados do Ministério da Saúde e do IBGE, mais de 70% dos brasileiros acima dos 50 anos convivem com pelo menos uma doença crônica ligada ao envelhecimento acelerado, muitas vezes causada por hábitos aparentemente inofensivos. E sabe qual é a mentira mais perigosa? A ideia de que envelhecer significa aceitar dor, fraqueza e limitação como algo normal. Não, isso não é normal. Seu corpo foi criado para continuar funcionando com força e dignidade por muito mais tempo, quando recebe os cuidados certos. Eu sou o Dr. Lucas Martins, médico há mais de 15 anos, e passei boa parte da minha carreira observando pessoas perderem qualidade de vida não pela idade, mas pela falta de informação. E é exatamente por isso que hoje eu preciso conversar com você sobre algo que quase ninguém tem coragem de dizer de forma clara. Nos próximos minutos, você vai descobrir os sinais mais perigosos que o corpo começa a emitir depois dos 50. Os hábitos silenciosos que aceleram o envelhecimento sem você perceber. E o que fazer para recuperar a energia, proteger seu cérebro, fortalecer seu coração e preservar sua independência. E fique comigo até o final, porque existe um detalhe simples, feito antes de dormir, que pode mudar completamente a maneira como seu corpo envelhece. Imagine o seu organismo como uma casa antiga muito valiosa. Se ninguém cuida das infiltrações pequenas, um dia a estrutura inteira começa a ceder. É exatamente isso que acontece dentro do corpo. Pequenas inflamações, noites mal dormidas, excesso de açúcar, estresse constante e sedentarismo vão desgastando silenciosamente órgãos, músculos e vasos sanguíneos. Quando a pessoa percebe, já está cansada, inchada, esquecendo palavras, sem disposição até para brincar com os netos. Estudos da USP mostram que a perda de massa muscular após os 50 pode chegar a quase 1% ao ano em pessoas sedentárias. Isso não é opinião, é mecanismo biológico comprovado pela ciência. E o primeiro sinal, que quase ninguém leva a sério, é acordar cansado todos os dias. Muita gente acha que dormiu mal apenas porque envelheceu. Mas, em muitos casos, o cérebro já não está conseguindo atingir fases profundas do sono por causa de inflamação, excesso de tela à noite e alimentação pesada. Eu lembro do seu Antônio, de 68 anos, lá de Campinas, que me disse chorando: Doutor, eu acordo mais cansado do que fui dormir. Ele acreditava que estava ficando fraco por causa da idade. Depois de alguns ajustes simples na alimentação e na rotina noturna, em poucas semanas voltou a caminhar sem sentir aquele peso constante no corpo. O segundo sinal é perder força nas pernas e nas mãos. Isso assusta porque muitas pessoas começam a evitar escadas, deixam de carregar sacolas e param até de sair de casa por medo de cair. Pesquisas publicadas no Journal of Aging Research mostram que a perda muscular aumenta drasticamente o risco de quedas e hospitalizações em idosos. E aqui existe algo importante. Músculo não serve apenas para estética. Músculo protege o metabolismo, controla a glicose e ajuda até na imunidade. Se você está gostando desse assunto, escreve aqui nos comentários de qual cidade do Brasil você está assistindo. E me conta qual desses sinais mais chamou sua atenção. E claro, se esse tipo de conteúdo ajuda você, aproveita para se inscrever no canal, porque muita informação importante que salva vidas acaba não chegando a quem mais precisa. O terceiro sinal silencioso é a barriga crescendo mesmo sem comer tanto quanto antes. Isso acontece porque o metabolismo muda, mas também porque muitos alimentos ultraprocessados aumentam inflamação e resistência à insulina. Dona Marlene, de 63 anos, moradora de Belo Horizonte, me falou algo que nunca esqueci. Eu quase não como e, mesmo assim, minha barriga só aumenta. Quando analisamos sua rotina, descobrimos excesso de refrigerante,
pouco consumo de proteína e noites mal dormidas. Pequenas mudanças começaram a transformar não apenas o peso dela, mas também sua disposição e autoestima. E existe um momento em que tudo piora rapidamente, né? Quando a pessoa começa a acreditar que não vale mais a pena se cuidar. É aí que o envelhecimento acelera de verdade. O quarto sinal é esquecer nomes, compromissos e palavras simples durante conversas. Muita gente entra em pânico pensando imediatamente em doenças graves, mas em inúmeros casos o problema está relacionado à má circulação, excesso de açúcar no sangue e falta de estímulo cerebral. Pesquisadores da Universidade Federal de São Paulo observaram que hábitos simples como leitura, caminhada e sono regular ajudam a preservar funções cognitivas por mais tempo. O quinto sinal é sentir o coração acelerar facilmente até em pequenos esforços. Subir alguns degraus ou caminhar poucos minutos já deixa muita gente sem ar. Isso pode indicar sedentarismo avançado, pressão alta descontrolada ou início de problemas cardiovasculares. Aqui está o que você precisa fazer a partir de hoje. Beba mais água, caminhe pelo menos 30 minutos 5 vezes por semana, reduza açúcar e alimentos ultraprocessados e tente dormir sempre no mesmo horário. Essas informações não substituem consulta médica individual. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa verdade antes que seja tarde. No próximo vídeo, eu vou revelar os hábitos noturnos que mais envelhecem o corpo depois dos 50. Que Deus abençoe sua saúde e sua família. E existe outro detalhe extremamente perigoso que quase ninguém percebe até começar a sofrer as consequências no próprio corpo. Muitas pessoas acima dos 50 anos acreditam que o envelhecimento acontece apenas por fora, nas rugas, nos cabelos brancos ou na perda de disposição. Mas a verdade é que o envelhecimento mais agressivo acontece dentro do organismo, silenciosamente, atingindo vasos sanguíneos, cérebro, rins e coração antes mesmo de aparecer no espelho. E sabe o que mais assusta? Em muitos casos, os sinais começam anos antes do primeiro diagnóstico médico. O corpo avisa, mas quase ninguém escuta. Aquela tontura ao levantar rápido, o formigamento nas pernas, o inchaço nos pés no final do dia, a dificuldade para subir pequenas ladeiras e até a irritação constante podem ser mensagens claras de que algo não está funcionando como deveria. Um estudo publicado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia mostrou que milhões de brasileiros convivem com hipertensão sem saber. Isso significa que muitas pessoas aparentemente normais já estão acumulando danos silenciosos dentro do próprio organismo. E quando os sintomas aparecem de forma intensa, muitas vezes o problema já avançou demais. Eu nunca esqueço do caso da dona Celina, de 71 anos, moradora de Recife. Ela dizia para os filhos que o cansaço de mim era apenas coisa da idade. Aos poucos, deixou de sair de casa, abandonou as caminhadas e começou a sentir falta de ar até para tomar banho. Quando finalmente procurou ajuda, descobriu pressão alta descontrolada e sinais importantes de insuficiência cardíaca inicial. O mais doloroso foi ouvir dela a frase: Doutor, eu achei que envelhecer era isso. Não, envelhecer não deveria significar perder sua liberdade. E um dos maiores vilões desse processo está dentro da cozinha de muita gente. O excesso de açúcar e alimentos ultraprocessados provoca inflamação constante no organismo. Pense assim: imagine que seu corpo é uma estrada. Cada alimento ruim funciona como pequenos buracos que vão destruindo o caminho aos poucos. No começo parece pouco, mas chega uma hora em que toda essa estrutura começa a falhar. Refrigerantes, bolachas recheadas, embutidos e excesso de farinha branca aceleram o envelhecimento celular, aumentam gordura abdominal e prejudicam até o funcionamento do cérebro. Pesquisas publicadas no The Lancet relacionam a alimentação inflamatória ao aumento do risco de doenças cardiovasculares e declínio cognitivo após os 50 anos. Isso não é exagero. Isso é ciência. E existe outro erro muito comum: pessoas que passam o dia inteiro sentadas. O corpo humano foi criado para se movimentar. Quando você passa horas parado, a circulação piora, os músculos enfraquecem e o metabolismo desacelera. Seu José Carlos, de 66 anos, de Curitiba, chegou ao consultório reclamando de dores constantes nas pernas e falta de disposição até para visitar os netos.
Ele acreditava que precisava de remédios fortes, mas grande parte da melhora aconteceu quando começou a caminhar diariamente 20 minutos após o jantar. Em poucos meses, perdeu peso, controlou melhor a glicose e voltou a dormir bem. Às vezes, pequenas mudanças criam transformações gigantescas. E agora, eu preciso que você preste muita atenção nisso. O estresse envelhece o corpo mais rápido do que muita gente imagina. Quando você vive preocupado, nervoso e dormindo mal, seu organismo libera cortisol em excesso. Esse hormônio, em níveis elevados por muito tempo, favorece pressão alta, ganho de gordura abdominal, queda de imunidade e até problemas de memória. Muitos brasileiros acima dos 50 carregam ansiedade silenciosa sem perceber. Fingem estar fortes enquanto o corpo vai adoecendo por dentro. Se alguma dessas situações faz sentido para você, deixa seu comentário aqui, porque eu quero saber quantas pessoas estão passando por isso nesse momento. E aproveita para deixar seu like, porque esse simples gesto ajuda o vídeo a alcançar pessoas que precisam urgentemente dessas informações. O sexto sinal que merece atenção é a perda de vontade de viver a rotina. A pessoa começa a evitar encontros, perde interesse em hobbies antigos e sente um desânimo constante. Muitas vezes, isso não é preguiça. Pode estar relacionado à queda hormonal, inflamação crônica, baixa qualidade do sono e até deficiência de vitaminas importantes como vitamina D e B12. Estudos brasileiros mostram que isolamento social acelera problemas cognitivos e aumenta risco de depressão na terceira idade. O corpo e a mente funcionam juntos. Quando um sofre, o outro sente imediatamente. E o sétimo sinal, talvez o mais ignorado de todos, é parar de acreditar que ainda existe tempo para mudar. Muitas pessoas dizem frases como agora já foi, minha idade não permite mais, ou não adianta começar agora. Mas eu já vi pacientes transformarem completamente a saúde aos 60, 70 e até depois dos 80 anos. O organismo responde ao cuidado em qualquer fase da vida. Claro que quanto antes você agir, melhor. Mas nunca é tarde para proteger sua saúde, recuperar energia e viver com mais dignidade. E uma das coisas mais tristes que eu vejo acontecer todos os dias é quando alguém começa a perder a própria independência sem perceber. Primeiro, a pessoa deixa de caminhar longas distâncias, depois, evita viagens, festas de família e encontros com amigos. Aos poucos, começa a depender dos outros para tarefas simples, como carregar compras, subir escadas ou até levantar da cama. E o pior é que muita gente aceita isso como se fosse inevitável. Mas grande parte dessa perda de autonomia acontece por hábitos acumulados durante anos, não apenas pela idade. Um levantamento do Ministério da Saúde mostrou que a falta de atividade física está diretamente ligada ao aumento de doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2 e dores crônicas em brasileiros acima dos 50 anos. O corpo precisa de movimento para continuar funcionando bem. Quando você para completamente, ele entende que não precisa mais manter músculos fortes, equilíbrio e resistência. É como uma máquina que enferruja por ficar parada tempo demais. E existe um comportamento silencioso que acelera esse processo mais do que quase qualquer outro. Dormir tarde, constantemente. Talvez ninguém nunca tenha explicado isso de forma simples para você. Durante a noite, principalmente entre 10 da noite e 2 da manhã, o organismo realiza processos fundamentais de reparação celular. É nesse período que hormônios importantes são regulados. O cérebro organiza memórias e o corpo reduz inflamações acumuladas ao longo do dia. Quando a pessoa passa anos dormindo mal, o desgaste interno se acumula lentamente. Seu organismo começa a funcionar cansado o tempo inteiro. Dona Teresa, de 74 anos, de Porto Alegre, me contou que dormia assistindo televisão até 2 da manhã, havia mais de 10 anos. Ela sentia dores constantes, irritação e esquecimentos frequentes. Depois que ajustou a rotina do sono e reduziu o uso de telas à noite, percebeu melhora na disposição em poucas semanas. Ela me disse emocionada: Doutor, parece que minha cabeça voltou a clarear. Isso acontece porque o cérebro também envelhece quando não descansa adequadamente. Pesquisadores da Universidade de São Paulo já relacionaram privação de sono ao aumento do risco de declínio cognitivo e problemas cardiovasculares. Isso não é detalhe pequeno, é algo sério. E agora eu quero falar sobre algo que quase ninguém comenta. Solidão também adoece o corpo,
Muitas pessoas acima dos 50 começam a se sentir esquecidas, principalmente depois da aposentadoria ou da saída dos filhos de casa. O silêncio emocional provoca tristeza, ansiedade e até alterações hormonais importantes. Estudos internacionais publicados no Journal of Aging and Health mostram que isolamento social pode aumentar a inflamação e elevar risco de mortalidade precoce. O ser humano precisa de conexão, precisa conversar, rir, sentir que ainda importa para alguém. Eu me lembro do Sr. Roberto, de 69 anos, morador de Salvador. Depois que perdeu a esposa, começou a se alimentar mal, abandonou os cuidados pessoais e praticamente parou de sair de casa. Quando os filhos perceberam, ele já estava extremamente debilitado. A recuperação começou não apenas com medicamentos, mas quando voltou a frequentar a praça do bairro e reencontrou amigos antigos. Saúde não é só exame de sangue. Saúde também é ter motivo para levantar da cama. E deixa eu te perguntar uma coisa muito importante. Há quanto tempo você não faz algo que realmente traz alegria para a sua vida? Muita gente vive apenas sobrevivendo. Acorda cansada, passa o dia preocupada e vai dormir com medo do futuro. Esse ciclo destrói o corpo lentamente. O oitavo sinal silencioso do envelhecimento acelerado é a perda de entusiasmo pelas pequenas coisas. Quando até momentos simples deixam de trazer prazer, o organismo começa a responder negativamente. O cérebro humano precisa de estímulos positivos para produzir substâncias importantes ligadas ao bem-estar e à motivação. Caminhar ao ar livre, conversar com pessoas queridas, ouvir música e manter hobbies simples fazem diferença real na saúde física e mental. E existe outro detalhe que merece atenção urgente: a desidratação. Muitas pessoas acima dos 50 simplesmente param de sentir sede com intensidade. Isso faz com que bebam menos água do que o necessário. O problema é que a desidratação aumenta risco de tontura, queda de pressão, confusão mental e problemas renais. Seu corpo depende de água para praticamente tudo: para circular sangue, proteger articulações, regular temperatura e até manter o cérebro funcionando corretamente. Um hábito tão simples pode evitar inúmeros problemas graves. Se você chegou até aqui comigo, escreve nos comentários a palavra vida, porque eu quero saber quem realmente está decidido a cuidar da própria saúde enquanto ainda há tempo. E compartilhe este vídeo com alguém da sua família. Talvez uma única informação dessas possa evitar sofrimento no futuro. O nono sinal, que preocupa muito, é começar a usar remédios sem orientação adequada. Infelizmente, muitas pessoas tomam medicamentos indicados por vizinhos, amigos ou vídeos na internet sem entender os riscos. Isso pode sobrecarregar fígado, rins e coração. Todo tratamento precisa ser individualizado. Cada organismo reage de uma forma diferente. Por isso, o acompanhamento médico é tão importante, principalmente depois dos 50 anos. O corpo muda, o metabolismo muda e até a forma de absorver medicamentos se transforma com o passar do tempo. E talvez o maior erro cometido por milhões de pessoas depois dos 50 anos seja esperar um susto grave para começar a mudar. O ser humano tem a tendência de acreditar que comigo não vai acontecer. Até o dia em que aparece um exame alterado, uma dor forte no peito, uma queda inesperada ou um diagnóstico que muda completamente a rotina da família inteira. A verdade é que a maioria das doenças graves não surge de repente. Elas vão sendo construídas silenciosamente ao longo dos anos através de pequenas escolhas repetidas todos os dias. O problema é que quase ninguém ensina isso de forma clara. Muitos brasileiros cresceram ouvindo que envelhecer significa inevitavelmente ficar doente, perder força e depender dos outros. Mas a ciência moderna mostra exatamente o contrário. Estudos publicados pela Organização Mundial da Saúde indicam que hábitos saudáveis podem reduzir drasticamente o risco de doenças crônicas, mesmo em pessoas acima dos 60 e 70 anos. Isso significa que seu corpo continua respondendo positivamente aos cuidados em qualquer fase da vida. E existe um órgão que sofre silenciosamente com maus hábitos: o fígado. Pouca gente imagina, mas gordura no fígado já atinge milhões de brasileiros, inclusive pessoas que nunca beberam álcool. Alimentação rica em açúcar, excesso de farinha branca e sedentarismo fazem o fígado acumular gordura lentamente.
Nos estágios iniciais, quase não existem sintomas. Depois começam cansaço, barriga inchada, indisposição e alterações metabólicas perigosas. Seu Raimundo, de 72 anos, morador de Fortaleza, chegou ao consultório reclamando apenas de fadiga constante. Descobrimos alterações importantes relacionadas ao fígado gorduroso. Com mudanças simples na alimentação, redução de refrigerante e caminhadas leves diárias, ele começou a recuperar disposição poucos meses depois. Ele me falou algo que ficou marcado na minha memória. Doutor, eu achei que meu corpo já tinha desistido de mim. E isso mostra algo muito importante. Seu corpo não quer trabalhar contra você. Ele está tentando sobreviver apesar dos excessos do estresse e da falta de cuidado acumulada por anos. Imagine um carro rodando décadas sem manutenção adequada. Uma hora, as peças começam a falhar. Mas quando você começa a cuidar corretamente, muita coisa ainda pode ser recuperada. O 10º sinal silencioso do envelhecimento acelerado é a perda de equilíbrio. Muitas pessoas começam a tropeçar com facilidade, sentir insegurança ao caminhar ou medo de cair em locais públicos. Isso não envolve apenas músculos, envolve cérebro, visão, circulação e coordenação motora. Segundo dados do Ministério da Saúde, quedas representam uma das principais causas de hospitalização em idosos no Brasil. E muitas dessas quedas poderiam ser evitadas com fortalecimento muscular, atividade física adequada e correção de hábitos simples. Outro ponto que quase ninguém comenta é o impacto da televisão e do celular antes de dormir. A luz dessas telas interfere diretamente na produção de melatonina, hormônio fundamental para o sono reparador. Quando a pessoa passa horas vendo notícias negativas, vídeos ou redes sociais até tarde da noite, o cérebro permanece em estado de alerta. O corpo não consegue descansar profundamente. Isso aumenta a ansiedade, piora a memória e acelera desgaste físico. Dona Helena, de 67 anos, de Goiânia, dizia que acordava várias vezes durante a madrugada, sem entender o motivo. Descobrimos que ela ficava no celular até quase meia-noite todos os dias. Após reduzir o uso das telas e criar uma rotina mais tranquila à noite, sua qualidade de sono mudou completamente. Ela voltou a sentir energia logo pela manhã, depois de muitos anos. E eu preciso falar sobre algo delicado. Muitas pessoas acima dos 50 carregam dores emocionais antigas que nunca foram tratadas. Mágoas, perdas, preocupações financeiras, abandono familiar e traumas silenciosos acabam afetando diretamente o corpo. O coração acelera mais, o sono piora, a pressão sobe e a imunidade enfraquece. O organismo sente aquilo que a mente tenta esconder. Pesquisadores da Harvard Medical School já demonstraram relações importantes entre estresse emocional crônico e inflamação sistêmica. Isso significa que emoções acumuladas também adoecem fisicamente. Por isso, cuidar da saúde mental não é luxo, é necessidade biológica. E aqui vai algo essencial. Você não precisa mudar tudo de uma vez para começar a transformar sua saúde. Pequenas atitudes repetidas diariamente produzem resultados enormes ao longo do tempo. Caminhar um pouco mais, beber mais água, dormir melhor, reduzir açúcar, conversar mais com pessoas queridas e cuidar das emoções já criam impacto real dentro do organismo. Se você está percebendo que ainda existe esperança para viver melhor mesmo depois dos 50, aproveita agora e envia este vídeo para alguém da sua família. Muitas pessoas só descobrem essas verdades tarde demais. E talvez exatamente neste momento exista alguém precisando ouvir isso antes que o corpo entre em colapso silencioso.